Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a nossa série do Enem, vamos fazer a questão 161, que é a questão aí mais difícil da prova do Enem de 2018, beleza? Antes da gente resolver a questão, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Olha só, vamos começar aqui pelo enunciado. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Então, vamos dar uma lida aqui no texto. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Então, olha só, como que a gente vai prosseguir aqui nessa questão? Eu vou colocar aqui nessa linha os focos de incêndio. Então, aqui está o foco A e aqui está o foco B. E os bombeiros aqui, ó, eles vão estar posicionados de modo que a distância dele ao ponto A, que é onde tem mais fogo, seja o dobro da distância dele ao ponto B. Então, se eu chamar aqui de D, aqui vai ser uma distância 2D, né? Aqui tem uma distância maior. E aqui está o bombeiro, né? Nesse ponto P aqui é onde está o bombeiro. E aí a ideia é que eu posso ter outro ponto aqui que eu vou chamar de P', que também está a uma distância dobro de A do que a distância de B. Então, se aqui for um D', aqui vai ser 2 vezes o D'. Então, tem vários pontos que esses bombeiros podem ficar que satisfaçam essa propriedade de estar o dobro da distância de A da distância de B, beleza? E aí, a gente vai usar essa única informação que a gente tem para conseguir chegar em alguma relação. E qual que é essa informação? É a distância do ponto P até o ponto A e a distância do ponto P até o ponto B. E para isso, a gente vai precisar dos artifícios da geometria analítica. Então, eu tenho que pôr o meu plano cartesiano aqui em algum lugar. E onde eu vou pôr o plano cartesiano? Eu vou pôr o plano cartesiano justamente aqui, com o eixo Y passando pelo ponto A e o eixo X passando pelos dois pontos. E por que eu vou fazer isso? Porque isso vai me facilitar na hora de fazer as contas. Porque o ponto A aqui, ele vai ser a origem, ou seja, vai ser 0, 0. E o ponto B vai ser 30 para x e 0 para y. 30 para x, porque a distância entre A e B, ele me falou aqui no enunciado que é 30. Então, essa distância aqui é 30, portanto, o ponto B tem que ser 30 para x e 0 para y. E aí, esse ponto P aqui, eu vou adotar coordenadas genéricas para ele, x e y. E o que eu vou fazer? Usar essas distâncias que ele me deu, né? É o único dado que ele me deu aqui nessa questão. Então, eu vou usar que a distância do ponto P até o ponto A é 2D e a distância do ponto P até o ponto B é D. Então, vamos fazer isso aqui e ver no que vai dar, né? Então, a distância do ponto P até o ponto A, eu vou fazer, então, ó, raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a 2D, beleza? E eu vou fazer também a distância do ponto P até o ponto B, e aí vai ser raiz quadrada, né? Estou usando aqui, pessoal, a distância entre dois pontos na geometria analítica, beleza? Então, fica aqui, ó, x menos 30 ao quadrado também, mais y menos 0 ao quadrado. E isso vai ser igual a D, tá bom? E aí eu vou substituir esse D que eu encontrei na parte de baixo, eu vou substituir lá em cima. Então, esse D aqui, ó, eu vou colocar ele ali em cima para que eu possa chegar numa relação entre x e y, beleza? Vamos fazer isso aqui e ver onde vai dar. Olha só. Desse lado aqui, eu já vou resolver as continhas. Vai ficar, ó, x ao quadrado aqui, né? Na raiz, ó, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Aqui, x menos 0 é x mesmo, então x ao quadrado. E aqui, y menos 0 vai dar y mesmo, então y ao quadrado. E aí, lá do outro lado, eu vou ficar com 2 vezes o d. Eu não vou mais colocar d, eu vou colocar isso aqui no lugar do d, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, eu já vou desenvolver esse produto notável aqui, ó. É quadrado do primeiro, deixa eu colocar antes aqui a nossa raiz quadrada, olha só, deixa eu ajeitar ela aqui. Então, vai ficar, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 30 vai dar
60x. Então, menos 60x mais o quadrado do segundo. 30 ao quadrado é 900. E aí, depois tem y menos 0, que é y mesmo, ao quadrado. Então, aqui, mais y ao quadrado. Agora, pessoal, o que eu tenho que fazer para sumir com essas raízes? Eu tenho que elevar os dois lados aqui ao quadrado, né? Elevando os dois lados aqui ao quadrado, eu vou sumir com essa raiz e vou continuar na minha busca por uma relação entre x e y. Então, aqui do lado esquerdo, elevando ao quadrado, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. E do lado direito, esse 2 aqui vai ficar ao quadrado, vai dar 4. Lembra lá que produto de potências, basta eu distribuir o expoente. Então, vai ficar 2 ao quadrado e essa raiz inteira aqui também ao quadrado. Então, vai ficar 4 que multiplica x ao quadrado menos 60x mais 900 mais y ao quadrado. Agora, eu vou distribuir esse 4 aqui, ó, que a gente tem, eu vou fazer a distributiva dele e vou colocar aqui, ó. A gente vai ficar, então, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4x ao quadrado menos 240x mais 3.600 mais 4y ao quadrado, beleza? E aí, agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou juntar todo mundo no mesmo lado. Então, eu vou passar esse x e esse y aqui para esse lado. X ao quadrado aqui vai passar negativo, então vai ficar 3x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Menos 240x mais 3.600, e esse 4y ao quadrado vai vir um menos y ao quadrado, e ele vai ficar mais 3y ao quadrado é igual a 0, beleza? E aí, o que eu posso fazer, pessoal? Equação, né? Eu posso dividir todo mundo aqui por 3. Eu vejo que todo mundo aqui é múltiplo de 3, então vou dividir todo mundo por 3 para simplificar as contas aqui, beleza? Então, olha só, pessoal, às vezes a gente não sabe muito bem onde a gente vai chegar, né? O que eu sei é que eu estou procurando uma relação entre x e y para que me possibilite saber o que está acontecendo aqui, né, com a posição dos bombeiros. Eu não sei muito bem onde eu quero chegar, mas estou procurando uma relação entre x e y, beleza? Então, a gente continua na esperança de que dê certo. Vamos lá, ó. Vou dividir todo mundo por 3, então vai ficar o seguinte: x ao quadrado menos 80x mais 1.200 mais y ao quadrado igual a 0, beleza? E aí eu vejo que isso aqui está me parecendo uma equação de circunferência. Então, eu tenho que passar lá para a forma reduzida para que eu consiga descobrir tanto o raio como o centro dessa circunferência aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Eu vou agora pegar essa parte aqui que tem x e vou fatorar ela, né? Como é que ia ficar isso aí fatorado? Vai ficar x menos 40 ao quadrado. X aqui ao quadrado já está aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo com o sinal negativo já está aqui também. E 40 ao quadrado é 1.600. Então, se eu coloquei aqui dentro 1.600, eu tenho que tirar 1.600 aqui fora, beleza? Então, essa expressão aqui em rosa equivale a x ao quadrado menos 80x, tá bom? Então, vamos continuar aqui e ver onde a gente vai chegar com isso. Então, ficou essa expressãozinha aqui, e quando eu simplificar, vai ficar x menos 40 ao quadrado menos 400 mais y ao quadrado igual a 0. Então, eu vou baixar um pouquinho aqui a tela para a gente continuar fazendo essa conta. Então, vai ficar ali, ó, x menos 40 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 400. E eu já vou escrever o 400 como sendo 20 ao quadrado, beleza? Passei para o outro lado, ficou positivo, e 400 é 20 ao quadrado. E aí, daqui eu vou tirar algumas informações, né? Qual que é as coordenadas do centro dessa circunferência? É o 40, né? Que é o que dá 0 aqui, né? O que eu coloco no x para dar 0. E o y aqui é o próprio 0. Então, vai ficar o centro da circunferência é o ponto 40, 0. E o raio da circunferência é justamente esse 20, né? O raio aqui aparece ao quadrado na equação da circunferência. Então, esses pontos lá que os bombeiros têm de ficar com o dobro da distância de um foco e em relação ao outro, eles formam todos eles, quando juntos, essa circunferência aqui de centro no 40, 0 e raio 20. Então, eu vou subir aqui, ó,
Então, pessoal, a circunferência estaria com o centro mais ou menos aqui, né, no ponto 40, 0, um pouco depois aqui do foco B. E aí, a ideia seria o seguinte, ele tem raio 20, né, então vai passar por aqui mais ou menos por aqui. E vai pegar esses pontos aí que eu já tinha desenhado, né? Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá, pessoal? Não dá para desenhar uma circunferência perfeita aqui, mas vai ser uma coisa mais ou menos assim. E aí a ideia é que qualquer ponto dessa circunferência vai ter o dobro de distância para o A do que para o B. Então, todos os pontos dessa circunferência satisfazem a relação do enunciado. Tanto que se você pegar esse ponto aqui, ó, ele está justamente no 20 e 0, ou seja, ele mede 20 de distância para o A e 10 de distância para o B. Ele satisfaz a condição, beleza? Então, todos os pontos da circunferência satisfaz, mas ele me pede qual que é a maior distância em metro, né, que os bombeiros podem estar um do outro. E para eu descobrir qual que é a maior distância, eu tenho que pegar justamente dois pontos diametralmente opostos. Então, se eu pegar um ponto ali em cima, eu tenho que pegar o outro ponto aqui embaixo. É esse que é a maior distância dentro de uma circunferência, né? É o próprio diâmetro. E o diâmetro dessa circunferência aqui é 40, porque o raio dela é 20. Então, a maior distância que dois bombeiros podem estar é 40, tá bom? Então, esse aqui foi o exercício mais difícil aí do Enem de 2018, um exercício que poderia estar tranquilamente aí na prova do ITA ou até mesmo numa segunda fase da FUVEST, tá bom? Era isso então nesse vídeo, até a próxima.